Bolsonaro quer comer meu cu. Falando sobre o Luciano, só para fazer aqui uma perspectiva, para todo mundo fazer essa reflexão junto, cara, o Luciano, ele mesmo disse, os pais dele eram operários de uma tecelagem em Brusque. O Luciano começou a vida ali, segundo ele, aprendeu ali aos 12 anos de idade, começou a vida ali na mesma fábrica onde os pais trabalhavam, e aos 23 ele abriu a primeira loja Havan, que tinha 35 metros quadrados em Brusque. Fábrica Carlos Renault, Beraldo, uma fábrica histórica que existe até hoje aqui em Santa Catarina. Enorme. E que foi comprada pelo Hang. Segundo ele disse, ele comprou essa fábrica. Mas vamos lá, vamos colocar nessa perspectiva. Ele, que é o HA da Havan, tinha um sócio, que é o VAN, que é o Bisoto deve saber o nome do sócio dele. Depois esse sócio saiu da sociedade e o Luciano ficou sozinho. Ele saiu de uma loja de 35 metros quadrados em Brusque para uma potência do varejo brasileiro, a ponto de hoje ele figurar na lista da Forbes. Eu acho que ele não fez o IPO dele, a abertura de capital da Havan na Bolsa de Valores. Está amarrando isso há um ano, Beraldo. Mais de um ano. Acho que mais tá com a empresa contratada para fazer e não consegue levar adiante. Eu acho que em 2019 foi a primeira vez que ele ensaiou fazer isso. Ele estava falando em 100 bilhões de reais era o valor da Havan. Então vamos colocar isso na perspectiva correta. O Luciano Hang saiu de uma loja de 35 metros quadrados em Brusque para em 30 anos, talvez 20 anos, eu não sei exatamente quanto tempo tem que ele já tem 60 anos de idade? Ele disse que abriu a primeira loja com 23. Então, enfim, só fazer essa matemática da idade. Ele tem uma empresa que, em tese, vale 100 bilhões. Agora, convenhamos, falando sério, no Brasil, um sujeito que trabalha essencialmente com produtos importados dentro da Havan, você acha que esse cara não cometeu pecado nenhum? Ele que era brother do Luiz Henrique, foi um político extremamente influente em Santa Catarina por muito tempo e faleceu inesperadamente. Você acha que esse cara é um cara imaculado? Eu, na minha pouca experiência, acho extremamente improvável no Brasil um cara by the book sair de 35 metros quadrados no comércio para 100 bilhões de reais. Então, o nível de risco que o Luciano toma no ambiente político, para mim, assim, além de ser comerciante, esse cara é um jogador filha da mãe. E se esse vento sopra contrário, como está parecendo que vai soprar em 22, com a saída do Bolsonaro e um outro grupo assumindo, e aí, conforme a posição que ele adota desde a eleição lá em 2018, pode ser o Lula, pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Dória, pode ser o Amoedo. Esse cara não vai passar impune, não. A Receita Federal vai para cima desse cara com muito gosto. Então ele vai ter contas a acertar. E aí faz todo sentido o que o Bisoto disse, da necessidade dele enxergar a necessidade de ter um foro privilegiado. E Santa Catarina, como é um reduto extremamente bolsonarista, muito em razão do Hang. O Hang opera esse bolsonarismo de Santa Catarina, ele investe grana ali desde o início, e ele continua fazendo isso. Então ele está montando uma operação para ele se blindar. Agora, a empresa dele não vai ser eleita para o Senado. A empresa dele, nego vai para cima disso aí, cara. Então, eu acho que, assim, como a Prevent Senior, o que aconteceu com a Prevent? Cara, de repente, a Prevent era a queridinha do governo e os caras ali entraram naquela operação que hoje, né, sabendo ali, depois do depoimento daquela advogada de ontem, né, foi um combinado, de fato, ali com o governo. Obviamente precisa se apurar, ver provas e tal, mas é muito provável que houve esse combinado. A Prevent voou. Você vai a São Paulo hoje, quantidade de prédio da Prevent Senior, lá com aqueles hospitais Santa Maggiore, é um negócio, assim, impressionante. Impressionante. Prédios novos, finamente decorados, é um negócio, cara, impressionante.
Então, esse pessoal surfou e hoje eles estão pegando uma contramão com essa CPI na Lesp. Né? A gente precisa lembrar que na Lesp ainda estão lá o Reni, ainda estão lá o Arthur, que é diferente do Vinícius Poit, por exemplo, do Novo, que defende a Prevent Senior, igual a Janaína, desde 2020. Vai ter muita gente ali querendo entender exatamente o que aconteceu com a Prevent. E a mesma coisa, na minha visão, vai acontecer com o Luciano. Essa onda, essa fartura, isso não acaba bem no Brasil. A história brasileira mostra isso. Estou errado, Bisotto? Não, nem um pouco, Beraldo. Eu só queria trazer mais algumas informações. A Van é a junção do sobrenome Hang com Vanderlei de Limas, o nome do sócio dele, que ficou pouquíssimo tempo na sociedade. E eu quero registrar minha inveja profunda do Beraldo e seu whiskão, que é bem melhor que minha humilde cervejinha aqui.